comecei a fazer essa canção, pastor, eu disse: Deus, muito obrigada. Porque quando eu pensei que estava sozinho, Ele me mostrou: eu sempre estive com você. Ele sempre esteve lá. Aleluia. Fecharam-se as portas, mas não puderam impedir de você falar com o seu pai, porque Ele estava lá. Ele estava na sua casa, Ele estava no seu quarto, Ele estava onde você colocava a planta dos seus pés. Ele estava lá, te observando, sabendo até que estava doendo, mas que você estava aprendendo. Você é um soldado do Senhor Jesus e você está sendo preparado, aleluia, para uma guerra. E nessa guerra você vai sair vencedor, porque Ele vai estar com você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Pode colocar. Aleluia. Ele está aqui. Aleluia, Jesus. Adore a Ele nessa noite. Essa canção o Senhor também me deu. É uma canção autoral. Para a honra e glória do nosso Deus. Vamos baixar um pouquinho. Aleluia, Jesus. Escuta só. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Um vaso quebrado em tuas mãos, eu me encontro, estou em construção. Se for preciso, me amassa de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Não estou aqui pra te pedir nada que não me aproxime de ti. Sou um vaso que precisa do oleiro. Me refaz e me preenche por inteiro. E enche-me, diga pra Ele, com teu azeite. Quero te sentir, quero te sentir. Vaso quebrado não consegue se encher. Para ser usado tem que se refazer. E hoje o oleiro está moldando o vaso. Vaso quebrado não consegue se encher. Para ser usado tem que se refazer. E hoje o oleiro está moldando o vaso. E hoje o oleiro está moldando o vaso. Ele está na casa, aleluia. E o que está fora do lugar, Ele coloca no lugar, porque Ele é Deus. Oh, aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Diga para Ele: não estou aqui, Senhor. Não estou aqui pra te pedir nada que não me aproxime de ti. Sou um vaso que precisa do oleiro. Me refaz e me preenche por inteiro. E enche-me com o teu azeite. Quero te sentir, quero te sentir. Vaso quebrado não consegue se encher. Para ser usado tem que se refazer. E hoje o oleiro está moldando o vaso. Vaso quebrado não consegue
Aleluia. Já agradeço ao pastor pela oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor Jesus. É como falei para os irmãos, hoje em dia não tem mais CD, apesar que eu trouxe alguns CDs meus antigos. Mas hoje em dia tem o YouTube, tem as redes sociais. Então é assim que a gente faz a obra do Senhor Jesus. Amém? Então peça a ajuda dos irmãos. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor Jesus é conosco e tem cuidado de nós. Amém? Amém. No Instagram, tá lá. Ó, no Instagram, cantora Nádia Santos, tá bom? Você de casa aí vai orando e vai. A gente faz de tudo aqui, né? Amém. Pode sentar, queridos. Que bom, felizes demais. Presença de Deus, palavras. O Senhor já ministrou muito a nossa vida. Quer convidar o pastor Bruno? Ah, ele ali, ó. Hoje cortou o cabelo. A unção foi tão forte, tão poderosa, que queimou o cabelo do Bruno ontem. Ainda ficou branquinho, chamuscado ainda aqui, ó. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra que vai transformar a sua realidade. Amém? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deixa eu tirar os detalhes aqui, né? Máscara. Antes de começarmos, eu vou tentar ser bem objetivo, mas só avisando vocês que quando o pastor Glauco falou sobre transformar a realidade, ele disse que ia falar 30 pontos, né, que ele tinha aprendido comigo, mas eu falava sempre mais de 50. Ele ia tentar falar 30. Então, são os 30 dele mais os 50 meus. Então, o que eu posso dizer a você, não te apresses em sair da presença do Senhor. Tá bom? Mas, como sempre, eu peço e vou continuar pedindo sempre. Aquele momento de oração. Primeiro, você vai orar por você. Você vai pedir a Deus que fale com você. Porque essa mensagem que vai ser falada agora só pode transformar a sua vida se o Espírito Santo fizer isso. Senão vai ser só palavra de sabedoria humana. Por mais que eu me esmere, por mais que eu me dedique, você vai sair do mesmo jeito. Porque só existe uma pessoa que é capaz de tomar essa palavra e aplicá-la aos nossos corações. Então, a primeira coisa que você vai orar é pedir a Deus que fale com você. E a segunda coisa, você vai orar por mim. Porque quem veio aqui querendo ouvir algo da parte do Senhor? Né? Quem aqui tem ficado assim, tem sido surpreendido nesses 12 dias com aquilo que o Senhor tem feito? Eu vou dizer uma coisa a você, eu tenho ficado impressionado. Cada dia o Senhor me surpreende. E eu sei que Ele vai fazer isso agora com a palavra. Então, já aumenta mais a responsabilidade de quem está aqui na frente. Por isso, você vai orar por você, pedir a Deus que fale com você e vai orar por mim, para que eu não fale nada que não seja do coração do Senhor. Tá bom? Comece a orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos, comece a orar, eu vou orar junto com você, mas nessa hora, ore por você. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome, nós Te damos graças por tudo que Tu tens feito em nosso meio. Sabemos que hoje, Senhor, o 9º dia, onde Tu estás falando conosco, nos dando a direção, nos conduzindo, Senhor, para aquilo que Tu queres fazer nesse ano de 2021. Aqui estamos, consagrados, Senhor, jejuando, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, porque queremos tão somente ouvir a Tua voz. O nosso foco, o nosso objetivo nesses 12 dias é ouvir a Tua voz. Por isso, fala comigo, fala com cada um que está aqui nessa noite, fala com cada um que está ouvindo através das redes sociais, quando for e onde for, que ouça essa mensagem, que possa ter a sua vida impactada pelo poder do Senhor. Espírito Santo, fala com cada um de nós, é o que eu oro nessa hora. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, deixa eu olhar aqui a hora. Bom, o tema de hoje, transformando realidades. Quando a gente conversou sobre isso, o pastor Glauco falou sobre isso no jantar de Natal, né, ele falou que
dentro de tudo aquilo que nós queremos viver nesse ano de 2021, nós o faremos como família. Porque o nome Família Zoe não é apenas um título, não é apenas uma placa. Precisa ser realidade entre nós. Nós somos essa família. Eu vou dizer uma coisa a você. Tem 1 ano e 2 meses que eu estou aqui congregando com vocês, eu posso dizer que é a minha família. Vocês são a minha família. O que eu vou experimentar de Deus e o que eu tenho experimentado como família. Eu sei que o que Deus tem para fazer, o extraordinário, o sobrenatural vai acontecer entre nós como família. Então essa já é uma expectativa, já foi isso que ele falou. Também como família nós estamos decididos a viver tudo o que Deus tem para nós. Não é viver algumas coisas, não é viver 30% nem 70%, é viver tudo. E a gente até brinca aqui, não é? Tudo no grego quer dizer o quê, Diego? Tudo quer dizer tudo. No latim, no francês, é tudo. E nós iremos, como família, viver tudo que Deus tem para nós. E naquela noite ele narrou uma situação de Jesus. O exemplo dele foi logo top, como ele diz, né? Jesus, nas bodas em Caná da Galileia. Era uma situação difícil ali, era uma festa, mas aconteceu algo que mudou aquele acontecimento, aquela realidade. O vinho acabou. Eu lembro dele falando aqui, imagina a situação de vergonha, a festa cheia de gente, de repente acaba o vinho. E ninguém foi mandado para casa, ninguém disse a festa acabou. Jesus, que é tudo que precisamos, nem mais nem menos, só Ele tomou algo simples, como a água. Irmãos, tem algo mais simples que água? Não tem nada mais simples que água. E Ele muda aquela realidade, quando Ele transforma a água em vinho. Ele pegou algo simples e fez algo extraordinário, e trouxe alegria e renovou esperança com aqueles que estavam com ele, entre aqueles que estavam ali, todos aqueles convidados. Voltou a alegria. Eu imagino que os responsáveis pela festa, quando viram o vinho, devem ter feito que alívio, né? E nós fomos exortados a buscar ser esses agentes de milagres. Nós podemos pegar algo simples nesse ano e transformar em algo extraordinário. Você pode ser canal desse extraordinário de Deus. Você pode levar alegria e esperança às pessoas, àqueles que estão ao nosso redor. A gente tem vivido um tempo muito difícil com essa questão da pandemia, do isolamento, mas você pode ser um agente de milagres. Você pode ser canal de Deus para transformar realidades. Pegar algo simples, eu lembro que ele até citou questão de doação. Às vezes você tem muita coisa em casa que você nem dá valor, mas está em bom uso, está em bom estado. Quando você leva para alguém, quando você doa, é tudo que aquela pessoa precisava. E aí ela tem a sua vida, a sua realidade transformada. E aí eu vou perguntar aqui, onde estão aqueles que serão agentes de milagres? Levanta a mão assim. Onde estão aqueles que serão usados para transformar a realidade? Mas levante a mão se você tiver convicção que vai ser esse. Se você tiver na dúvida, mantenha a mão baixada, ficando baixinho aí. Mas se você tiver, diga: eu sou um agente de milagres. 2021 será totalmente diferente na minha história. Será um ano diferente na sua vida. Então se prepare, mano, porque esses 12 dias são apenas um exemplo. A gente vai chegar lá no final do ano dizendo assim: meu Deus, eu pensei que aqueles 12 dias já era tudo. Quão tremendo foram aqueles 12 dias e era só o cheiro das águas, era só uma pequena nuvem. Eu não pensei que depois daqueles 12 dias ainda tinha tanta coisa para o Senhor derramar. Porque se prepare, olha, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Irmãos, dezembro vai ser uma festa que você não tem ideia, por tudo que o Senhor, nosso Deus,
fará nesse ano de 2021. Então fique na expectativa. Bem, então, olha aí, vou fazer com o pastor Glauco. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, com aquele olhar de profeta, e diga assim: seja um agente de milagres. Se prepare para transformar realidades. Amém. Glória a Deus. Bom, esses eram os 30 pontos. Eu consegui reduzir aqui. Agora eu vou começar os meus 50. Certo? Gente, eu sei que esse desejo é sincero, de ser um agente de milagres, de ser alguém que quer ser usado por Deus. E eu entendo que para a gente ser agente de milagres, alguém que será usado por Deus para transformar uma realidade, para transformar a nossa realidade, e essa realidade pode ser a nossa família, pode ser a empresa onde trabalhamos, a escola ou a faculdade, pode ser o nosso bairro, a nossa cidade, pode ser a nossa geração. Precisa ver em mim, precisa ver em você certas características. E é sobre elas que eu quero conversar aqui com vocês hoje. É com vocês que eu quero compartilhar algumas características de 6 homens. 6 homens. Eu estava esperando que eles chegassem, mas eles não vão fazer. Não é porque eles atrasaram, mas porque o Senhor já recolheu a cada um deles. No seu tempo o Senhor recolheu a cada um, mas o testemunho deles fala até os nossos dias. E eu creio que vai falar comigo, e eu creio que vai falar com você. O primeiro deles, que nós vamos ver, de um homem que foi usado por Deus para transformar a realidade, é Zafenate Paneia. Zafenate Paneia foi um homem que foi tremendamente usado por Deus. Eu sei que se eu começar a falar aqui sobre histórias dele, você vai ouvir, vai lembrar, dizer: ah, sim, eu já ouvi muitas histórias dele. Você já ouviu muitas mensagens a respeito de Zafenate Paneia. Você já vai, se eu já comecei a falar, eu sei que você lembrou. Ah, eu sei quando aconteceu isso, quando aconteceu aquilo. Se você está achando estranho esse nome, ou se você já está pensando aí, aqueles que ainda são solteiros, já vai anotando esses nomes, gente, para quando tiver o filho, né, já colocar assim, ó, Zafenate Paneia. Zafonetinho, vem para casa. Zafenate Paneia, onde ele chegava fazia diferença, onde ele chegava transformava a realidade. Esse era José. Zafenate Paneia foi o nome dado a ele já depois, já por Faraó, já no Egito. Mas o nome dele era José, que significa, olha que interessante, aquele que acrescenta. Aquele que acrescenta. Talvez você nem goste muito do seu nome, aquele São José, porque é um nome muito comum, né? Mas já veja que você é aquele que é chamado para fazer, para ser canal de bênção, para fazer milagres, aquele que acrescenta. José, aquele que acrescenta. José é um menino que desde da sua infância, da sua mocidade, tinha sonhos de Deus. E por conta disso, ele que vivia numa família, num certo momento disfuncional, né, foi despertando inveja, chateação dos irmãos. O pai paparicava, a mãe paparicava, ficava aquela coisa. Os irmãos disseram: vamos dar cabo dele. Pensaram em matar, mata, não mata, joga no poço, pega. E eles venderam para os ismaelitas como escravos. E José foi levado. Lembraram dele agora? Né? Lembraram, né? Ele foi levado e os ismaelitas venderam ele. Quem adquiriu José como escravo foi Potifar. E aí a gente vai começar a ler alguns textos. Tem aqui pelo menos 33 textos no livro de Gênesis, para a gente ver sobre José. Em Gênesis mostra que o Senhor fazia José prosperar em tudo. Um menino que foi vendido como escravo, um homem que chegou como escravo, mas que o Senhor fazia José prosperar em tudo. E a gente vai ver que José em todo momento era um agente de milagres, alguém que foi usado por Deus para transformar a realidade, alguém que precisa inspirar a minha vida e a sua para ser da mesma maneira,
A gente vai ler aqui alguns textos e vai ver que existe algo em José que fazia a diferença e que precisa ter na minha vida. Eu não posso chegar ao final de 2021 e não ser como José. Na verdade, eu nem posso sair daqui sem desejar ser como José. O Senhor fazia José prosperar em tudo. Em 39, Gênesis 39, verso 2, diz que quando ele chegou na casa de Potifar, ele foi comprado por Potifar, Potifar leva ele para casa. Diz no versículo 2, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Ele não estava lá junto com os outros escravos. O Senhor, diz a palavra, de modo que este prosperou. Irmão, já parou para pensar como é que um escravo prospera? Como é que alguém escravo prospera? A palavra de Deus diz que ele prosperou. Porque seja qual for a situação que nós venhamos a estar, que eu e você esteja passando, ele nunca nos desampara. Ele sempre está conosco, isso é fato, isso é real, o nosso Deus é Deus fiel. E José prosperava e foi colocado, diferente dos outros escravos, para morar na casa do seu senhor. Isso era José já sendo abençoado. E o interessante é que no verso 5 do capítulo 39, diz que por causa de José, a realidade de Potifar também começava a se transformar. Diz no versículo 5, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, desde que Potifar deixou José responsável por tudo, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por causa de quem? Por causa de quem está ali? José. Por causa de José, a vida de Potifar começou a ser abençoada. Se você ler o texto, se você for estudar, você vai ver que Potifar já era um homem de recursos. Mas ainda assim o Senhor abençoou ainda mais aquele homem por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Entenda, amado, onde você chegar, a realidade vai ser transformada e você vai ser usado para abençoar pessoas. Famílias que nem conheciam ao Senhor vão conhecê-lo por causa de você. Vão ter encontro com Deus, vão ser abençoadas porque você vai chegar naquele ambiente, você vai chegar naquele lugar. Você consegue imaginar isso? A vida de Potifar sendo transformada porque um escravo foi colocado agora na vida de Potifar. Esse escravo era um homem de Deus chamado José. O interessante é que José não estava fazendo grandes coisas, coisas complicadas. Ele estava fazendo o trabalho do dia a dia, as coisas simples, o trabalho, as obrigações dele. No entanto, o que nós vemos na vida de José é que havia nele um senso moral muito forte. Ele fazia as coisas de maneira correta, diligente, de maneira zelosa. Como a própria palavra diz que a mão do diligente prosperará, assim a mão do Senhor fazia com José. Ele prosperava todos os dias, porque o Senhor era com ele. E o interessante é que não bastava ser escravo, não bastava ter sido rejeitado pela família. Mesmo ali, onde o Senhor estava abençoando José, a gente vê as situações, as armadilhas que aparecem na minha vida e na sua, porque nós temos um inimigo que peleja para matar, roubar e destruir a mim e a você. Sempre encontraremos resistência, sempre encontraremos o inimigo, mas o Senhor, Deus fiel, nos fará prosperar enquanto escravos e em outras situações. No caso de José, a esposa deste Potifar começa a tentar seduzir, mas em nenhum momento José cede. E ela insiste, e ele não cede, e ela insiste de novo, e ele não cede. Tudo estava ao alcance dele, menos a mulher.
Tinha coisas que Potifar não tinha colocado nas mãos dele e ele não tomou aquela mulher. Mas ela queria, ela armou a cilada. Quando José fugiu, ela segurou a roupa e ficou e disse: ele veio e tentou. Ele tentou contra mim. José vai parar na prisão. Tá? Isso aí você vai chegando em casa, já vai lendo. Gênesis capítulo 39, vai lendo a história de José. Tem muita coisa que Deus vai usar para falar com você. Mas o interessante é que aquele escravo agora era prisioneiro. Estava lá na prisão. Ele foi parar na prisão? Foi. Rejeitado pela família, escravo, e agora lá na prisão. Mas quem está com o Senhor, até na prisão, o Senhor faz prosperar. Você consegue imaginar isso? Na prisão e prosperando? Eu fico pensando, como é que alguém prospera na prisão? É chegando mais preso, irmão? Chegou mais preso, né? A comida da cadeia melhorou, tem mais banho de sol. A palavra diz que ele foi próspero até na cadeia. Ele mudou a realidade da casa de Potifar. Ele transformou, ele foi canal de Deus para transformar ali, a família de Potifar. E agora ele estava sendo agente de transformação na cadeia, na prisão. Gênesis capítulo 39, versículo 21 a 23. Mas o Senhor estava com ele, José, e o tratou com bondade. Olha como Deus trata a mim e a você, com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Verso 22. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. Olha para isso. E ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro, olha que ponto chegou, olha que realidade transformada. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Gênesis 39, 21 a 23. Entrou como preso, virou líder lá na prisão, virou líder na cadeia, transformou aquela realidade. Esse é o chamado que Deus tem para mim e para você nesse ano de 2021. Ser como José, não importa o ambiente, não importa, você pode ser usado por Deus para transformar a realidade. Talvez você diga assim: pastor, é muito difícil. Irmãos, imagina uma cadeia. O que é que você encontra na cadeia? Que tipo de pessoa está lá na cadeia? E as pessoas tiveram a sua realidade transformada, porque um homem de Deus estava lá. Realidades vão ser transformadas, porque você está presente. O interessante é que nós percebemos que esse José não era um qualquer. Ele tinha algo diferente. Algo que até quem não tinha a menor visão espiritual era capaz de perceber em José. Algo que até aqueles que nem conheciam o Senhor diziam: esse menino tem algo diferente. Sabe o que é que diz em Gênesis 41, 38? Por isso, olha quem fala. O faraó lhe perguntou, chamou as pessoas, né? Quando viu José decifrando, falando aquela sabedoria naquele menino, ele disse: será que vamos achar alguém como este homem, em que há o Espírito Divino, o Espírito de Deus? Irmãos, até quem não tem visão espiritual percebe algo diferente na sua vida. Já percebeu que às vezes tem alguém que diz assim: tem alguma coisa diferente quando eu chego em você, quando você abre sua boca, eu sinto paz. Às vezes eu chego aqui atribulado, quando você começa a falar, vem aquela paz. Saul às vezes estava atribulado, Davi começava a louvar o Senhor ali, com aquela harpa. O Espírito abandonava Saul. Pessoas terão suas realidades transformadas por você. Sabe o que aconteceu com José? Aos 30 anos, quase na minha idade, tem um pouquinho mais, 18 a mais, mas estou na área. Aos 30 anos, José se tornou governador
do Egito. Eu não sei como você imagina como é isso. Porque não é como o nosso, governador de Alagoas, governador de Sergipe, e acima dele ainda tem o presidente da República. Não. Ele era governador sobre todo o Egito. Gênesis 41, versículo 40 ao 41, diz assim: isso é o faraó chegando para José, terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo, olha só, todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Você será o segundo. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Aquele menino, rejeitado pela família, escravo, prisioneiro, agora era governador sobre todo o Egito, porque havia nele algo totalmente diferente. Porque ele decifrou um sonho, ele começou a governar, orientado por tudo aquilo que Deus tinha mostrado. Deus tinha mostrado que viria uma fome, ele se preparou para enfrentar a fome, preparou o Egito, a fome veio sobre a terra. No entanto, no Egito, aquele lugar onde José governava, aquela nação onde agora, aquele menino que fez diferença numa família, numa prisão, mas agora estava fazendo diferença sobre toda uma nação. No Egito havia pão, e não apenas o Egito foi abençoado, mas todas as terras vinham ao Egito comprar de José. Você consegue imaginar, amado, isso? Você consegue imaginar onde Deus pode te levar para abençoar pessoas, para abençoar famílias, para abençoar nações? Às vezes o pastor Fábio estava orando aqui, dizendo: vamos mandar para as nações, a gente ficar longe, né? José, quando ele estava sonhando ali, ele nem entendia o que era aquilo. Ele não imaginava que ele ia abençoar a família de Potifar, que ele ia abençoar a vida na prisão, que ele ia abençoar todo o Egito, que ele ia abençoar toda a terra, porque toda a terra começou a ir ao Egito por causa de um homem sendo usado para transformar a realidade. A realidade daquela nação foi transformada por causa de José. E por último, porque o Senhor não conduz a história de ninguém deixando ponta solta. O Senhor não ia usar José para abençoar a família de Potifar, a prisão, o Egito, as nações em volta, e deixar a família de José de lado. Gênesis 47, verso 6. Eu vou tentar correr, tá bom, irmão? Vou fazer com o pastor Fábio ontem. Quem me dá mais 10 minutos? Levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Beleza, vai dar tempo. Vai dar tempo. Porque esse é o primeiro homem, viu? Eu tenho 6. Os homens tem que pegar, né, irmão? Vai aprendendo e vai pegando a carona. Foi assim? Não é isso? Esse momento é um momento de ensino, sim ou não? Foi isso que eu aprendi com ele ontem. Cada um deu 10, a gente junto faz um pacote. Enfim, a família de José, Gênesis 47, verso 5. Olha o que aconteceu com ela. Eles foram colocados no melhor lugar da terra do Egito e em posições de destaque. Se você ler esse capítulo, você vai ver que o faraó chega para os irmãos: vocês fazem o quê? Nós somos pastores, nós cuidamos de gado, ovelha, a gente é do campo. Aí olha o que o faraó diz para José: olha, a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E se você vê que alguns deles são competentes, que ele já sabia, né, que eles lidavam. Então, se você que conhece, sabe que alguns deles são habilidosos, são competentes, coloque-os responsáveis por meu rebanho. Ele sabia a qualidade, mano, de homem que era José. Esses irmãos dele devem ser do mesmo jeito. Quero esses homens cuidando do meu rebanho. Sabe o que a gente começa a aprender aqui? Que havia algo em José que precisa ver em mim e em você para sermos agentes de milagres, para
a ser aqueles que vão transformar realidades. Algo que havia em José era integridade. Integridade era algo que havia na vida de José. Em nenhum momento, por mais que se colocasse José em posição de destaque, em responsabilidade, José foi além daquilo que foi colocado. José em todo momento foi íntegro. Ele podia, só estava ele e a esposa daquele Potifar. Aquela mulher provavelmente já tinha feito isso em outros momentos, né? A Bíblia não diz, é uma coisa que eu estou falando. Pode ter feito isso com outros homens. José ia ser só mais um. Mas não foi isso que Potifar tinha colocado nas mãos dele. Foram os negócios. E José não tocou naquela mulher. José, como chefe da prisão, poderia ter fugido. Poderia ter liberado os amigos. Poderia ter facilitado. Mas José foi correto. Foi íntegro até o fim. José foi diligente naquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Na casa de Potifar, debaixo de um regime de escravidão, sem regalias, foi colocado na casa de Potifar, porque viram nele integridade, viram nele algo diferente. Ele foi para a prisão, viram quão íntegro era aquele homem. Vamos colocar a cadeia nas mãos de um preso. Isso é absurdo. Quem colocaria uma cadeia na mão do Fernandinho Beiramar? Né? Ninguém. E tantos outros. Mas não, mas o José é homem íntegro e reto. Né? A gente pode até dizer, temente a Deus e se desvia do mal. José era um homem íntegro e diligente. E aí, dentro daquelas perguntas que a gente tem estudado, se você está com seu papelzinho aí, você pode colocar, transformando realidades, é o tema. Mas a primeira pergunta é, avaliando a nossa vida, a sua vida, o que é que você percebe? Com relação a isso, a integridade e a diligência, o que é que pode ser dito a meu respeito sobre isso? O que é que pode dizer a seu respeito sobre isso? Falando de integridade, você conhece o seu coração. Você sabe, quando eu falo de integridade, eu falo em todas as áreas. Porque às vezes a gente não faz, mas a gente cobiça. A gente olha o desejo. A gente deseja o mal, deseja o que não pode, o que não é nosso. Eu espero que não seja assim com vocês. Sobre integridade, o que é que pode ser dito acerca de você? Avaliando a sua vida, o que é que você percebe? Se nós quisermos ser agente de milagres, nós precisamos ser íntegros. Porque vamos trazer para a nossa realidade, se o Senhor levantar você como governador de Alagoas, você será um homem íntegro? Você será uma mulher íntegra? Se o Senhor alçar você ao lugar de presidente da República Federativa do Brasil, quão íntegro você será? Se for colocado facilidades nas suas mãos, autoridade, o quão íntegro eu e você seremos? Para transformar realidade, eu preciso ser íntegro. Porque senão, amado, eu vou cair na primeira armadilha. E é o nome do Senhor que primeiramente será envergonhado. Então, olha aí com aquele olhar de profeta, diga aí para o seu irmão, a sua irmã, seja um agente de milagres, íntegro e diligente. Se dedique, amado, em tudo que Deus colocar na sua mão. Amém? Eu agora vou chamar 4 de uma vez. 4. Beltesazar, lembram dele? Se não lembram, lembra que a gente falou outra semana passada, dedicação à leitura da palavra. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses nomes, né, que a gente termina
No caso não de Daniel, sempre se refere a Daniel até por conta do livro. Mas dos outros a gente nunca lembra do nome original, de Ananias, né? Misael, Azarias. Sempre lembra Sadraque, Mesaque, sempre lembra. Mas esses foram o nome da Babilônia. O nome dele era Ananias, Misael e Azarias. A Babilônia tinha sitiado Jerusalém, levou tesouros e levou pessoas. Tomou pessoas inteligentes, com conhecimento entre os nobres, pessoas diferenciadas, e levaram para servir ao rei, para servir no palácio, para servir na corte. Pegaram os melhores, além de levarem tesouros da casa do Senhor para colocar na casa do Deus deles, levaram também pessoas para serem aculturadas, para aprender tudo sobre a cultura da Babilônia e servir ao rei. No entanto, Daniel, e você percebe que foi o mesmo propósito de Ananias, Misael e Azarias. Está lá no verso 8. Propôs firmemente no seu coração não se contaminar. Daniel capítulo 1, verso 8. Resolveu, decidiu, Daniel, firmemente. Não foi pela emoção, não foi porque estava bem naquele momento, não foi porque estava dando tudo certo, porque às vezes a gente é assim, né? Está dando tudo certo, não, eu vou até o final. A coisa pesou, a gente já quer desistir. Então Daniel disse, diz o texto, eu vou decidir firmemente não me contaminar com as iguarias do rei. Você vai ver que ele não se contamina com a culinária. Vai para um outro tipo de alimentação. Olha, eu não vou me contaminar, eu quero esse. Não, mas você vai perder peso, você vai ficar abatido, vai ter anemia, coronavírus, não vai dar certo, seu sistema imunológico vai bater. Não se preocupe, manda aí uma salada de legumes, você vai ver. E depois você viu que os 4 estavam bem e melhor do que todos os outros. E não se contaminaram em nenhum momento com as iguarias do rei. O verso 17 desse mesmo capítulo diz que Deus deu dons a esses homens. Lembra que a gente viu ontem? Deus nos dá dons, amado. Aqueles homens receberam dons. Diz o verso 17. E ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. No versículo 20 diz que eles foram 10 vezes mais sábios que os outros. Consegue imaginar isso? O Senhor vai te dar dons e você vai ser 10 vezes mais capaz do que os demais. Amém? Só a Luísa que vai querer? Então diga assim, eu creio, eu quero, esse sou eu. Eles foram 10 vezes mais sábios, por causa dessa integridade espiritual, com relação a Deus. Daniel e daqueles homens, aqueles 3 homens, aqueles 4 homens, melhor dizendo, na sua integridade espiritual, o nome do Senhor foi glorificado. Daniel foi honrado. E os seus amigos, por conta de Daniel, foram honrados juntamente com ele. Capítulo 2, verso 47 ao 49, diz assim: disse o rei a Daniel. E Daniel vai se destacando, Daniel vai crescendo. Chega e diz o rei a Daniel. Estou pulando algumas partes por conta do horário. Chega em casa, não perde tempo, vai ler esses livros que nós estamos lendo durante todas essas semanas. Disse o rei a Daniel: certamente vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistério, pois pudeste revelar este mistério. Era um sonho que ele tinha revelado. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Daniel sendo abençoado. Olha para isso. Saiu como? Para o cativeiro. Saiu como? Prisioneiro. E Deus sendo com ele como foi com José. E agora o rei abençoando a vida de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E pôs por governador de toda a província da Babilônia. Mais um governador, mais uma autoridade, mais uma responsabilidade. Como também o fez chefe supremo
de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdenego sobre os negócios da Babilônia. Aqueles homens foram colocados em posição de destaque por causa da sua integridade moral, por causa da sua integridade espiritual, por causa da sua consagração. Chega um momento que o rei manda fazer uma estátua. Todos têm que adorar. Aqueles homens dizem: eu não vou adorar. Eu não. Ele disse: você vai ser jogado na fornalha. Joga aqueles homens na fornalha. Quando olha para cá. Joguei 3 amarrados, tem 4 passeando. Porque nem na fornalha da aflição o Senhor vai te abandonar, mano. O Senhor vai estar contigo. Aqueles homens são retirados da fornalha. Nem o cabelo cheirava fumaça, nem a roupa. Parecia que ele estava aqui andando entre nós, porque o Senhor era com ele, e o nome do Senhor foi glorificado, porque eles não adoraram a Nabucodonosor. Vou ler rapidinho o texto, está no versículo 28 de Daniel 3. Falou, isso foi, pense, um ímpio que ao ver a atuação de Deus na sua vida, vai glorificar o Senhor. Olha o que Nabucodonosor disse: bendito, um ímpio dizendo: bendito seja o Deus da Luísa, do Bartolomeu, do Alcides, da Lisiane, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão ao seu. Pagaram o preço. Daniel é visto orando 3 vezes por dia, é jogado no meio dos leões. Aí o rei se rende e diz assim: vamos fazer um decreto para que todos no meu reino tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Isso está lá em Daniel 6, versículo 26 ao 28. Um ímpio vai reconhecer que o Senhor é Deus por causa da minha e da sua vida. Porque eu e você seremos agentes de milagres. Aquela nação teve a sua realidade transformada por causa de Daniel, e Ananias, Misael e Azarias. Por causa daqueles 4. Sabe o que é que a gente aprende? Que para sermos agentes de milagres, eu e você precisamos de consagração. Primeiro ponto, integridade. Segundo, consagração. Quando eu falo consagração, amado, não é só esse momento. Ah, já estou me consagrando ali, pastor. 12 dias, estou vindo aqui todos os dias. Não adianta, se quando eu passar dali fizer assim, eu esquecer tudo. A minha vida tem que ser consagração perpétua, perene ao Senhor. Se não for assim, amado, isso aqui é só um momento. Isso aqui é assim, igual esse vento aqui, passa. Vai para aí, depois ele volta. E a gente vai ser assim, ó, levado. Eu e você precisamos ser homens e mulheres consagrados a Deus. O último homem que eu quero falar aqui é Neemias. Neemias é um homem que ora, que vê uma situação, que vê uma realidade, mas ele não se conforma. Ele ora e se coloca diante de Deus como um agente de milagres, como alguém que queria ser transformador de realidades. Quem entenda, você quer ver realidade transformada? A primeira realidade que precisa ser transformada é a sua. Você quer ver sua casa restaurada? Você vai ser o agente de milagres para que a sua família seja restaurada. Não pense que vai ser pastor Fábio, pastora Érica indo lá na sua casa. Não pense. Você é o agente de milagres. O Neemias, quando viu a situação, ele disse: ah, Senhor, estejam, pois, os teus ouvidos atentos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam em temer o teu nome e que estão aqui durante esses 12 dias orando e buscando e se consagrando ao Senhor.
concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê, ou dá-lhe graça perante este homem. Neste tempo ele era o copeiro do rei. Ele estava falando: Senhor, eu vou falar com o rei, me dá graça, e que ele me receba, me libere e me abençoe. No capítulo 2, depois de ter sido liberado pelo rei, de ter sido próspero, porque o rei não apenas liberou para que Neemias fosse, mas ele providenciou cartas, material para restauração. Ele abençoou e disse: olha, vai e faz o que Deus colocou na tua mão para fazer. Nós estamos buscando 12 dias a direção do Senhor, e o Senhor vai colocar coisas na tua mão para fazer. Neemias vai, no capítulo 12, ele anima o povo a servir. Diz no versículo 17, 18, capítulo 2: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém em ruína, as portas destruídas pelo fogo, o Brasil da maior confusão política, o coronavírus, o isolamento social, a criminalidade, a prostituição, está uma confusão. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, vamos nos colocar na brecha, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Quem aqui está pronto? Levanta a mão assim. Os que estão prontos com convicção. Então a gente vai dizer a mesma coisa. Diga assim: sim, vamos começar a reconstrução. Sim, vamos começar a reconstrução. Sim, vamos começar a reconstrução. Porque o Senhor usará cada um de nós. 2021 terá a sua realidade transformada, e você vai ser o canal que Deus vai usar para que isso aconteça. Houve resistência? Sim, sempre há. Mas no versículo 20, capítulo 2, diz que eles se dispuseram a si mesmo, crendo que o Senhor daria bom êxito. O Senhor, o Deus do céu, fará com que sejamos bem-sucedidos. Esses 12 dias gerarão, amado, um resultado que vai se prolongar durante todos os 12 meses desse ano. O Senhor será conosco. Haverá quem não se disponha? Haverá. Haverá quem se contente só de vir aqui no domingo? Haverá. Haverá quem se contente só de ver pela TV, pelo YouTube? Haverá. Naquele tempo aconteceu isso. Verso 5 do capítulo 2 diz que os tecoítas se aplicaram a fazer, mas os seus nobres, os seus governadores não quiseram servir, não quiseram tomar parte nisso. Então, mesmo entre nós, eu espero que seja um número íntimo, muito pequeno, ou que não seja nenhum, mas que cada um entre nós sejam os primeiros a tomar para fazer. Eu lembro que quando a gente mudou para cá, aí eu disse: meu Deus, como é que vai ficar esse negócio de cadeira? Leva para cá, leva para lá, monta isso, monta aquilo, não sei o que, tarará. Estava chegando, né, amado? Nunca tinha passado por uma situação assim. Eu digo: com o tempo, mano, ninguém vai gostar de vir para cá, todo arrumado, né? Principalmente solteiro, arruma, capricha, vem para cá e de repente carrega a cadeira para lá, carrega para cá. Não dá nem para, quando termina, tá que só Jesus na causa. Não podia dar abraço em ninguém, porque mesmo que tivesse liberado, que se levantasse o braço, misericórdia. Mas, quando eu pensei nisso, que haveria desânimo entre nós, aí eu lembro que a pastora Érica disse: não, amor, você está por fora. A gente já passou por isso. Acho que foi no outro tempo. Todas as pessoas vieram. Todo mundo se empenhou em fazer. Todo mundo pegou as cadeiras. Todo mundo pegou para fazer a boa obra. Foi isso que eu ouvi da Igreja Batista Família Azul. E é isso que precisa ser dito a respeito de nós. Seja o primeiro a tomar a obra para fazer. Dizer: eu estou aqui, eu vou fazer. E faça como Baruque, que lá no capítulo 2 diz, que já citei aqui para vocês, que ele fez com grande zelo, com grande ardor. E por conta de Neemias, o processo de restauração, que tinha vindo com Esdras, Zorobabel, e agora com ele, foi completo. Terminaram a reconstrução do muro no capítulo 6. E aí é colocado guardas e famílias começam a voltar. Está em Neemias capítulo 7. Esdras lê a lei
e acontece a festa dos tabernáculos. Começa a ver festa, mano, numa cidade que outrora estava desolada, as portas caídas, o muro queimado, o templo em ruínas. Mas agora, diz lá em Neemias 8, que houve a festa dos tabernáculos. E no capítulo 9 do livro de Neemias diz que houve arrependimento e aliança. Sabe o que a gente aprende aqui com Neemias? Que eu e você, para sermos agentes de mudança, precisamos ter disponibilidade e obediência. Porque se o Senhor colocar algo em nossas mãos e a gente sempre, não vai dar hoje, não quero fazer desse jeito, não seremos prósperos. Precisamos ter a integridade de Daniel, de José. Precisamos ter a consagração de Daniel, de Ananias, de Misael e Azarias. E precisamos ter a disponibilidade e obediência de Neemias. Vou repetir as 4 perguntas do papel. Avaliando a sua vida, o que é que você percebe? Como é que está a sua integridade? Como é que está a sua consagração? Como é que está a sua disponibilidade e obediência? O que é que você pode melhorar com relação a isso? Isso traz algum impacto na congregação? O que é que precisa ajustar? A gente tem esse espaço, amado, mas você não precisa se resumir a ele. Tem espaço atrás para você escrever. Isso é uma coisa entre você e o Senhor. Se faltar espaço na sua casa, pega mais papel, pega uma resma, se preciso for. Mas anote tudo que o Senhor falou com você, para que Ele seja contigo por onde quer que andares. E você seja realmente um agente transformador de milagres. Amém? Vamos ficar de pé. Estou terminando 6 minutos antes que o pastor Fábio terminou ontem. Então não usei os 10 minutos que todo mundo me deu. Aprender, né, amado? Já viu aquela brincadeira? Segue o líder. O Senhor falou com você? Tem certeza? Então nessa hora, enquanto você se coloca diante do Senhor, com relação ao que Ele falou com você hoje, comece a se colocar diante do Senhor. Esse microfone aqui vai estar liberado para alguém, para um intercessor. Quando eu digo intercessor, é qualquer um de nós que somos chamados para se colocar na brecha, para vir aqui orar por nós, nesse 9º dia, por tudo aquilo que Deus falou conosco. Esse microfone vai estar aberto para você. Eu preciso que uma pessoa venha. Nós não podemos encerrar sem um momento de oração. É consagração, amado, de oração e jejum. Então, dentro daquilo que o Senhor falou com você, comece a se colocar diante dele. E dentro daquilo que o Senhor falou para que nós orássemos com relação à nossa congregação, vou pedir que alguém venha aqui orar para que nós venhamos a concluir esse momento. Então, abra a sua boca, comece a se colocar diante do Senhor, comece a orar e saia do seu lugar. Ainda tem algumas coisas para fazer e eu preciso que alguém venha realmente orar. Comece a orar, querido, comece a orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, não se distraia. E você, que o Senhor tocou no seu coração, vem aqui orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua disposição, Senhor. Pai, tudo aquilo que foi falado essa noite, Senhor, que o nosso coração não tenha pedras, Senhor, não tenha espinhos, Senhor, nem sol causticante, Pai, para que também a palavra não caia sobre o caminho, Senhor, mas que encontre em nosso coração terra boa, Senhor, terra fértil, Pai, para que prospere, Senhor, e venha a ser a 100, a 60 e a 30 por 1, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, só tem uma forma que o Senhor nos ensina, que é diante da Tua palavra. Se queremos santidade, Senhor, precisamos nos santificar diante da Tua palavra, que é a verdade. Senhor, que o Senhor possa encontrar em nossos corações, Senhor, que a Tua palavra esteja guardada em nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra Ti, Pai. Que nesse tempo, Senhor, nós nos apresentamos como aqui foi falado, como José, Senhor, íntegro, que se desvia do mal. Senhor, como Daniel, Senhor, que se posicionou, que sabia, Senhor, que era necessário a oração. E nós cremos neste poder da oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor,
Senhor, assim como aqueles 3 jovens, Senhor, que pela fé, Senhor, se propuseram a cumprir o propósito, Pai. Que nós venhamos ser assim, Senhor, assim como o Senhor deseja, assim como o Senhor falou esta noite ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que nós viemos nos posicionar conforme o Senhor nos derramou, conforme o Senhor nos chamou e nos capacitou, Pai. É assim que nós pedimos, Senhor, e nós clamamos, Pai, que nós viemos a cada dia mais agradar o Teu Espírito, Senhor, que o Teu Espírito venha nos convencer, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Pai, em nome de Jesus, assim nós pedimos, Senhor, que nós venhamos nos consagrar mais, nos santificar mais, que assim, Senhor, nós podemos cumprir realmente, de fato, o nosso propósito, Senhor. Assim eu oro e agradeço, Pai, crendo, Senhor, que cada um aqui guardou a palavra no coração e não vai ser meramente ouvinte, Senhor, mas vai praticar, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Não nos afaste de Ti, não tire de nós, Senhor, o Teu Espírito, porque o Teu Espírito, Senhor, que nos fortifica, é o Teu Espírito, Senhor, que nos faz andar, Senhor, caminhar. Então, Senhor, aplane os caminhos, porque, Senhor, a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, Senhor, ilumina os nossos caminhos, aplana, Senhor, para que nós venhamos andar conforme o Teu querer, porque a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Assim nós pedimos, Senhor, e crendo que nós recebemos, iremos fazer, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro e Te agradeço. Amém. Pode sentar, amados. Tenho só algumas informações. Amanhã às 7h30 estaremos aqui mais uma vez no nosso 10º dia. Só faltam 3. Vai ser poderoso, você não pode faltar. E sempre lembro, traga um irmão com você, tá? Eu queria convidar aqui